Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá pessoal, vamos dar início então ao nosso curso, de análise real. É, Antes da gente falar a respeito do conteúdo em si, deixa eu falar um pouco a respeito do curso, para que vocês saibam para que ele vai ser importante, enfim, esse tipo de coisa, o que a gente vai ver, Se bem que isso daí a gente já vai ter conversado um pouco previamente, mas eu acho importante a gente retomar, pelo menos a estrutura geral do curso. Bom, muito bem pessoal, o curso de análise real, ele é um curso completamente diferente daqueles cursos de análise real que vocês viram na graduação. Tá legal? Os pré-requisitos para esse curso são um curso de análise na reta bem feito, um curso de espaços métricos também bem feito, Se a pessoa, por um acaso, teve algum contato com o curso de topologia, sem dúvida também é algo que vai ajudar bastante, porque vocês vão perceber que tem uma relação, de certa forma, estreita entre o conteúdo que a gente vai fazer e o conteúdo de topologia, principalmente no que diz respeito à estruturação do conteúdo, tá certo? Quando você olha de um ponto de vista um pouco mais geral, você percebe muita semelhança na forma como se trabalha, embora o conteúdo em si seja completamente diferente, tá legal? Bom, esse curso de análise real, pessoal, ele se dedica basicamente a estudar duas coisas, duas áreas da matemática extremamente importantes, que são, de fato, a teoria da medida e a análise funcional, ok? Bom, o desejável, eu diria, seria que a gente pudesse fazer dois cursos separados, um curso só para a teoria da medida, um curso só para análise funcional, para que dessa forma vocês tivessem uma base um pouco mais sólida, nesses dois conteúdos. Mas na impossibilidade de fazer, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um único curso, tá certo, de análise real, onde a gente vai ver esses dois conteúdos, tanto o conteúdo de teoria da medida quanto o conteúdo de análise funcional. E eu diria que a gente vai ver de um ponto de vista, de certa forma, aprofundado. Óbvio que vai ainda ficar muita coisa para a gente estudar. Certamente, quando vocês forem fazer um curso de doutorado, vocês farão pelo menos um curso a mais aí de análise funcional, eventualmente um curso também mais aprofundado de teoria da medida. Mas eu tenho certeza absoluta que com esse curso, se vocês se dedicarem o suficiente, vocês depois vão ter condições de pegar aí um livro de teoria da medida e um livro de análise funcional e vocês conseguirem prosseguir nos estudos de maneira a aprofundar o conhecimento de vocês nessas duas áreas, tá certo? Bom, o livro-texto que a gente vai usar, depois eu vou colocar para vocês na tela, é o livro do Folland, Real Analysis. É um livro assim muito bom, é um livro de certa forma pesado, tá certo? Não adianta eu falar para vocês que é um livro aí de uma leitura muito simples, muito fácil, porque não é. Ele é um livro realmente pesado, é um inglês de certa forma um pouco mais difícil do que a média, porque ele é escrito por um americano, ou seja, um falante nativo de inglês, Mas não é nada que com 1 ou 2 dias aí de leitura vocês já conseguem se acostumar tranquilamente e vocês com certeza não vão ter problema com respeito a isso, tá certo? Se por um acaso é a primeira oportunidade na qual vocês estão abordando uma bibliografia em inglês, vocês vão ver que o vocabulário em matemática, o vocabulário matemático em inglês, ele é muito pequeno, então coisas aí de algumas dezenas de palavras vocês conseguem entender um livro de inglês de capa a capa, basicamente, a menos talvez da introdução, Mas enfim, vocês não vão ter problema com respeito a isso. Então, agora, para eventualmente quem fica um pouco assustado com a bibliografia em inglês, a gente também vai disponibilizar uma apostila do professor Alexandre Nolasco, lá do ICMC USP, no qual ele basicamente faz uma tradução de alguns capítulos do livro do Folland e complementa com algumas coisas, alguns exercícios. Então é um material muito interessante, onde basicamente tudo que vocês veem no Folland vocês também vão ver lá em português. Exceto por alguns comentários que o Folland faz no início dos capítulos, que eu aconselho que vocês também leiam, porque é extremamente rico. Esse livro do Folland ele é um livro aí muito conhecido na literatura, Então, sem dúvida, é um texto com o qual vocês devem ter contato, tá certo? Isso daí, a gente vai estudar esse livro, pelo menos nessa primeira parte de teoria da medida, Depois, quando a gente for estudar a parte de análise funcional, a gente também vai ver por esse livro do Folland, que por sua vez também, essa parte de análise funcional também consta na apostila do professor Alexandre Nolasco. E aí também a gente vai complementar com alguns pequenos tópicos de um livro de análise funcional do Bresis, que é um livro muito bom também. E eu acho que é importante vocês conhecerem essa bibliografia, porque realmente é muito importante. Tá? É um livro muito
conhecido também na área, vocês precisam ter contato com ele. Tá legal? Então, a grosso modo é isso que a gente vai ver. Eu diria que esse curso, ele é mais ou menos assim, 60% de teoria da medida e 40% de análise funcional. Tá certo? A divisão é mais ou menos assim. O que eu pretendo fazer com vocês é que a gente estude teoria da medida, né? Eu vou marcar alguns exercícios do livro do Folland para vocês irem olhando, né? Para vocês irem tentando fazer. Não são exercícios fáceis, são exercícios difíceis de modo geral, então não é assim. Para quem está acostumado, para quem está acostumado aos exercícios do Guidorize, né? Que você pega lá uma lista com 30 exercícios e você consegue fazer pelo menos 20, a dinâmica numa disciplina como essa é completamente diferente. Vocês já devem ter percebido isso, né? Nas disciplinas aí do primeiro semestre do mestrado, que é diferente. Os exercícios são mais profundos, vocês, em geral, têm muito mais dificuldade. É o tipo daquele exercício que você vai para a faculdade pensando nele e às vezes você vai embora pensando nele, né? E aí, às vezes, dá um estalo, você consegue resolver aí durante o banho, enquanto você está caminhando. Isso daí era muito comum acontecer comigo, acredito que com vocês também deve ser algo parecido. Mas é muito importante que vocês façam esses exercícios. A gente vai marcar atendimentos, né, periódicos para vocês irem, para eu ir ajudando vocês com esses exercícios. Os colegas aí dos anos anteriores, sem dúvida, também podem ajudar vocês com respeito a isso. Tá legal? Muito bem. Com respeito à dinâmica do trabalho é assim, eu vou soltar umas 2 aulas semanais, né, para a gente ir conversando. E vou marcar atendimento síncrono, né, com vocês através do Google Meet, para que a gente possa ir tendo contato aí toda semana, né, ou no máximo a cada 2 semanas, né, para a gente não perder o contato. Isso é extremamente importante que a gente mantenha contato, ok? Peço que vocês fiquem acessíveis através do e-mail, que vocês vejam periodicamente aquele e-mail lá, @unesp, porque é através deles que a gente vai se comunicar. Tá certo? E eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Se precisar alguma demanda específica, vocês podem me escrever a qualquer momento. Tá legal? Muito bem. Então, nessa primeira parte, né, nessa aula de hoje, talvez vocês estejam curiosos a respeito da avaliação, mas eu vou marcar um Google Meet com vocês para a gente conversar. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo essa aula, a gente já vai ter conversado a respeito disso, então por isso que eu não vou me preocupar com isso agora nessa aula, tá? Vou me preocupar realmente com o conteúdo, porque os demais detalhes a gente já vai ter tratado ao vivo aí no encontro através do Google Meet, beleza? Muito bem. Então, o que a gente vai abordar nessa aula de hoje, tá legal? É assim, primeiro a gente vai abordar a teoria da medida nesse curso, a gente deve fazer uma avaliação a respeito disso, depois a gente vai ver os detalhes a respeito dessa avaliação, e aí depois a gente vai tratar de análise funcional. Então a primeira parte do curso é teoria da medida, a segunda parte do curso é análise funcional. Tá legal? Só que antes de eu falar de teoria da medida e também antes de falar de análise funcional, a gente precisa ver algumas preliminares, né? Alguns resultados aí que vocês talvez já tenham visto alguma coisa na graduação, mas provavelmente não foi com a anotação e com a profundidade que eu preciso que vocês estejam assim a par desse conteúdo, tá certo? Então, com certeza vai ter muita coisa aqui que eu vou passar que eventualmente vocês já tenham visto, ou pelo menos um caso particular disso, mas é importante para a gente estabelecer a notação, tá legal? Com a qual a gente vai lidar. E aí vocês vão ver também que aqui a gente vai tratar de algumas coisas que vocês já conhecem de um ponto de vista muito mais genérico, muito mais geral. E aí a gente precisa entender muito bem essas coisas, porque senão a gente fica pisando em ovos aí ao longo do curso. Tá legal? Bom, eu acho que inicialmente é isso que eu tenho para falar, né? A despeito de tudo que certamente a gente já vai ter conversado no nosso encontro presencial aí, tá certo? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Então nessa primeira aula de hoje, né, nessa primeira aula, a gente vai tratar de um capítulo de preliminares, né? Então aqui nesse capítulo de preliminares, o que a gente visa fazer, conforme eu falei para vocês, é introduzir, né, e relembrar alguns resultados que vão ser usados ao longo de todo o curso, tá certo? E aí a gente vai começar com uma coisa que é essencial aí, né, que a gente vê já desde o primeiro ano da graduação, que é uma parte de teoria dos conjuntos, né? Então vamos lembrar que se a gente tem X, um conjunto qualquer, só uma coisa, tá, pessoal? Quem não quiser anotar isso daqui, não se preocupa, porque o que eu vou fazer aqui basicamente é seguir a apostila do professor Alexandre Nolasco, ou também
o livro do Folland. A diferença é que nas demonstrações que eu faço aqui eu abro muito mais do que o que está na apostila e mais ainda do que o que está no livro, tá certo? No livro, quando você olha para as demonstrações, elas muitas vezes são duras, porque tem passos lá que ele não mostra e que para você fazer não é fácil, tá certo? Então aqui eu vou passar praticamente todos os detalhes para vocês. Então, quem quiser, não quiser ficar aí anotando, né? Cada um tem seu jeito de estudar, mas quem eventualmente não quiser ficar anotando o conteúdo, vocês podem, por exemplo, imprimir a apostila e aí os detalhes das demonstrações que eu vou mostrando aqui, que eventualmente não tenha lá, vocês podem ir colocando aí no post-it ou então anotando mesmo, tá certo? Para não ficar, enfim, para conseguir prestar bastante atenção no que eu mostro aqui para vocês, né? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Então vamos começar a falar um pouquinho de teoria dos conjuntos, né? Então, se você tem X um conjunto qualquer, a gente denota a coleção de todos os subconjuntos de X, né? Também chamado de conjunto das partes de X, dessa forma aqui, tudo bem? Um P cursivo de X, que vocês devem se lembrar, é o conjunto dos As, que são subconjuntos de X. Então, o conjunto das partes de X é uma família formada por todos os subconjuntos de X, inclusive o vazio e o próprio X, tá? Então, o conjunto das partes de qualquer conjunto não vazio, ele tem pelo menos dois elementos, que é o conjunto vazio, que a gente sabe que é um subconjunto de todo conjunto, e também o próprio conjunto X, porque todo conjunto é subconjunto de si próprio, tá certo? Vocês devem se lembrar disso, né? Aí o que acontece? Quando a gente lida, por exemplo, com cursos aí como espaços métricos, álgebra linear, a gente está muito acostumado a trabalhar com famílias de subconjuntos de um conjunto, mas em geral uma família indexada em um conjunto finito, por exemplo, seja E1, E2, E3 até EN, subconjuntos de um conjunto, né? Então, por exemplo, quando você trabalha com espaços métricos, quando você vai definir o espaço métrico produto, você pega lá uma família finita de espaços métricos e aí você define quem que é o espaço métrico produto, né? A métrica produto, que é uma métrica que está definido no produto cartesiano desses espaços métricos aí. Só que, em geral, quando a gente faz isso nos cursos de graduação, nos cursos mais elementares, sempre a gente trabalha com famílias finitas de elementos, de objetos, tá certo? Ocorre que quando você, por exemplo, vai ver um curso aí de topologia geral, ou quando você vai ver um curso de teoria da medida, que é o que a gente vai fazer, muitas vezes a gente precisa trabalhar com famílias de conjuntos que estão indexados em conjuntos não enumeráveis, tá certo? Então, a gente precisa estabelecer a notação para isso, tá legal? Então, quando a gente tem um conjunto de índices qualquer, que pode ser um conjunto finito, infinito e mesmo um conjunto infinito não enumerável, a gente denota dessa forma aqui, né? A família dos E-alfas para alfa pertencente a a família dos elementos, dos objetos E-alfa, tá certo? Então, quando a gente denota isso daqui, o que acontece? Para cada alfa pertencente a esse conjunto de índices A, que pode ser qualquer conjunto que vocês possam imaginar, para cada alfa pertencente a gente tem um elemento dessa família, que é o elemento E-alfa, que por sua vez é um conjunto, tá certo? Então, isso daqui é uma família de conjuntos, ou seja, é como se fosse um saco bem grande, onde você coloca um punhado de conjunto lá dentro. Quantos conjuntos você está pondo dentro desse saco? Tantos quanto são os índices que pertencem tanto quanto são os elementos do conjunto de índices A, tá certo? Então, por exemplo, quando você tem que o conjunto de índices A, ele é o conjunto dos números naturais, a notação que a gente está acostumado a dar para essa família de conjuntos é essa daqui, né? A família dos ENs para N natural, ou então a família dos ENs para N indo de 1 até mais infinito, tá legal? Mas quando você escreve isso, você subentende que o conjunto dos índices é um conjunto enumerável e de fato é o conjunto dos números naturais. Tudo bem? Ó, pessoal, eu vou falando aqui de enumerabilidade de conjuntos, tudo isso, e aí assim, quem eventualmente tiver dificuldade com esses conceitos, vocês precisam pegar, por exemplo, o livro do Elon de análise real, tá certo? Que vocês viram no curso de graduação e dar uma olhada lá no capítulo 1 e 2, onde vocês vão ver o que é um conjunto enumerável, certo? Então, as coisas que eu vou falando aqui, eu não vou ter tempo de ficar explicando essas coisas aí que já são pré-requisitos, mas vocês têm todo o tempo do mundo, enfim, vocês têm o tempo aí, cada um sabe o tempo que tem, né? Para vocês irem fazendo isso por conta própria, tá certo? Senão a gente não anda com o curso, né? Muito bem, então a gente já sabe o que é uma família de conjuntos indexada no conjunto de índices A.
E agora, dada uma família de conjuntos indexadas num conjunto de índices A, a gente vamos estabelecer a notação para a união desses conjuntos dessa família e também para a interseção dos elementos dessa família, ou seja, dos conjuntos, né, que pertencem a essa família. Então, se você tem uma família de conjuntos E-alfa para alfa pertencente ao conjunto A, então a gente denota dessa forma, como é esperado, né, a união desses elementos E-alfas, onde, lembrando que cada E-alfa é um conjunto por si só, e também a interseção desses E-alfas é dessa forma. E é claro que a definição não preciso falar, né? Esse daqui é o conjunto dos X, de tal forma que esse X ele pertence a E-alfa para algum alfa pertencente a A. E aqui é o conjunto dos X, que pertence a todos os E-alfas, né? Ou seja, pertence a E-alfa para todo alfa pertencente a A, que é o que a gente espera, tá certo? Quando a gente trabalha aí com uniões e com interseções, a gente está acostumado a ver as leis de De Morgan, né? As leis de De Morgan são aquelas leis que falam como que se comporta o complementar de uma união de conjuntos e como que se comporta o complementar de uma interseção de conjuntos, tá? Então, se você tem E-alfa para alfa pertencente a uma família de conjuntos, o complementar da união desses caras ele é igual à interseção dos complementares, tá certo? E o complementar da interseção dessa família é igual à união dos complementares dos elementos dessa família, beleza? Basicamente uma generalização daquilo lá que vocês já viram, né? Por exemplo, quando você faz a união de A com B complementar, isso é A complementar, interseção com B complementar, assim como A inter B complementar, isso daqui é o complementar de A, união com o complementar de B. É a generalização imediata para isso daí, tá legal? Muito bem. De teoria dos conjuntos, basicamente era isso que a gente vai relembrar coisas aqui de diversos, digamos assim, de diversas disciplinas aí que vocês já viram, né? Agora a gente vai relembrar um pouco a respeito da disciplina de álgebra elementar, que certamente todo mundo fez aqui na graduação, quando a gente define o que é uma relação, né? Então vamos lembrar que se você tem x e y, dois conjuntos, uma relação entre x e y nada mais é do que um subconjunto do produto cartesiano de x por y, beleza? E aí quando você tem um par ordenado xy pertencente a R, né, porque vamos lembrar que se R é uma relação, então R é um subconjunto do cartesiano, então faz sentido você falar que um par ordenado xy pertence a R, né? A notação que a gente costuma usar para quando você tem um par ordenado em R é o que? X, R, Y. Então isso significa que o X está relacionado com o Y através da relação R, tá certo? E quando a gente estuda relações, são extremamente importantes dois tipos de relação. As relações de equivalência e as relações de ordem, tá certo? E a gente vai trabalhar muito aqui ao longo desse curso com relações tanto de equivalência quanto de ordem. Então faz sentido a gente relembrar um pouco a respeito de relações de equivalência e também relações de ordem, tá certo? Então vamos relembrar um pouco o que é uma relação de equivalência, né? Então, se você tem R, um subconjunto de x cartesiano y, a gente fala que esse R ele é uma relação de equivalência se ela satisfizer três propriedades, né? Primeiro é aquela propriedade que a gente chama de reflexiva, né? Que é aquela que fala que x está sempre na relação com y, o x está sempre na relação consigo mesmo, né? Isso vale para todo elemento do conjunto x, tá certo? Depois você tem quando você tem uma relação de equivalência, né? Se x, aqui na verdade, pessoal, eu tenho um pequeno erro aqui, tá? A relação de equivalência você estabelece quando você está no mesmo conjunto, né? Então, o R em x cartesiano x, ele é uma relação de equivalência em x, se todo elemento estiver na relação consigo mesmo, se sempre que você tiver x na relação com y, então você também tem y na relação com x, né? Que é a propriedade simétrica que a gente costuma falar, e também a propriedade transitiva, né? Ou seja, se x está na relação com y e y está na relação com z, então o x está na relação com z também, tá certo? Isso aqui vale para todo x, y, z pertencente ao conjunto x maiúsculo, beleza? Então, se você tem essas três propriedades sendo satisfeitas, você tem uma relação de equivalência. E aí é claro que o modelo, né, para uma relação de equivalência é, por exemplo, a relação de igualdade na reta, a relação de igualdade entre conjuntos, tá certo? No conjunto das partes de um conjunto, né? Tudo isso são exemplos de relações de equivalências, tá legal? Agora, o que é interessante quando você trata de relações de equivalência
é que quando você tem uma relação de equivalência, essa relação ela naturalmente determina o que a gente chama de uma partição daquele conjunto em questão. Então imagina que você tem x em um conjunto e que você tem R maiúsculo uma relação de equivalência nesse conjunto. Quando você tem R uma relação de equivalência num conjunto, a gente define para cada elemento de x aquilo que a gente chama de conjunto aquilo que a gente chama de classe de equivalência do elemento x, pela relação de equivalência R. Tá certo? Então, dado x minúsculo, um elemento do conjunto x maiúsculo, a gente chama de x barra a classe de equivalência do x. Quem que é a classe de equivalência do x? É a família de todos os elementos de x maiúsculo que estão relacionados com o x minúsculo pela relação R. Tá certo? Então vamos pensar aí pensa, por exemplo, no conjunto dos números inteiros e vamos pensar na relação de equivalência tio, tá certo? Vamos pensar na relação de equivalência onde x ele está na relação com y, onde x e y são elementos de z, C e somente C, o x ele é côngruo a y módulo 3, por exemplo. Tá? O que isso significa? Né? Que x é côngruo a y módulo 3, se e somente C o resto da divisão de x por 3 e de y por 3 é o mesmo, tá certo? Ou seja, x deixa o mesmo resto quando dividido por 3 e y deixa o mesmo resto quando dividido por 3, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, quem que seria a classe de equivalência do 1, por exemplo, né? Ora, é todo mundo, todos os números inteiros que quando você dividir por 3 deixa resto 1, tá certo? Então, por exemplo, a gente poderia citar aí, né? Além de vários números negativos, você poderia citar o próprio 1, porque 1 dividido por 3 deixa resto 1. O 4, né? 4 dividido por 3 deixa resto 1, tá certo? O 7, enfim. Todos os números que quando divididos por 3 deixa resto 1. Então, essa daqui seria a classe de equivalência do 1, tá legal? Então, enfim, essa aqui é a notação. Então, a notação 1 barra, no caso, quando você tem essa relação de equivalência, seria, por exemplo, esse conjunto aqui, tá? Enfim, vocês já viram isso aqui quando vocês estudaram os cursos aí, né, de álgebra elementar, tá certo? E aí o interessante é que quando você olha para um conjunto, quando você tem uma relação de equivalência lá dentro, quando você olha para a família das classes de equivalência daquele conjunto, dos elementos de x, ou seja, a família de todos os x barra para x pertencente a x, ou seja, a família de todas as classes de equivalência que você pode ter, isso daí define uma partição do conjunto x. Por que uma partição? Essa partição é uma forma de você compartimentalizar o conjunto x em compartimentos, que aqui eu estou desenhando dessa forma, onde você, dentro de cada compartimento, você tem apenas elementos que são relacionados entre si, tá certo? Então, quando você pensa, por exemplo, no z, e você olha para a classe de para o conjunto das classes de equivalência do z, por essa relação, onde essa relação é a relação de congruência módulo 3, por exemplo, essa partição de z aqui, cuja notação é essa que a gente estabelece, seria o quê? Ora, o conjunto dos números que são côngruos a 0, a 1 ou a 2 módulo 3, porque quando você olha para os conjuntos que são côngruos a 3 módulo 3, eles já são aqueles que são côngruos a 0, tá certo? Então você só tem, por exemplo, 3, quando você olha para o z, se esse z aqui fosse o 3, se esse x aqui fosse o z, você teria exatamente 3 compartimentos, ou seja, quando você pega qualquer número inteiro, ele é côngruo a 0, ou então ele é côngruo a 1, ou então ele é côngruo a 2 módulo 3. Não tem como ele ser côngruo, não tem como ele não ser côngruo a um desses caras aqui, tá certo? E se ele é côngruo a um, ele não pode ser côngruo a outro, porque caso contrário, você teria fundido o mesmo compartimento, tá certo? Ou seja, esses dois caras seriam pertencentes à mesma classe de equivalência, tá certo? Então, tudo isso daqui vocês já viram com detalhes aí nos cursos de álgebra elementar. Se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhada para isso, tá? Então, uma coisa que é importante é, quando você tem x um conjunto e R uma relação de equivalência nesse conjunto, por essa notação, a gente está simbolizando o conjunto das classes de equivalência dos elementos de x pela relação R, tá certo? Muito bem, pessoal, agora vamos falar um pouco a respeito das relações de ordem, tá certo? As relações de ordem também são relações muito importantes, né, que a gente vê
aí nos cursos de álgebra elementar. E uma relação de ordem vem a ser o quê, né? Vem a ser uma relação que satisfaz três propriedades, né? É a propriedade também reflexiva, ou seja, x está na relação com x para todo elemento em x. Aqui novamente tem um erro, né? Isso daqui é R, para ser uma relação de ordem, tem que ser uma relação de x cartesiano x. Ok? E, então uma relação de ordem é uma relação que ela é reflexiva, ela é antissimétrica, ou seja, se x está na relação com y e y está na relação com x, então x é igual a y. E ela também é transitiva, ou seja, se x está na relação com y e y está na relação com z, então x também está na relação com z. Um exemplo clássico seria a gente considerar a reta munido dessa relação aqui. Essa daqui é uma relação de ordem clássica aí na reta, né? Muito bem, então as relações de ordem, se você tem uma relação de ordem que satisfaz apenas essas... Se ela satisfizer essas três propriedades, a gente fala que ela é uma relação de ordem parcial. Agora, se além dessas três você também tiver satisfeita aquela que a gente chama de lei da tricotomia, que é aquela propriedade que fala que para todo x e y pertencente ao conjunto x, então x está na relação com y, ou então y está na relação com x, ou seja, é uma propriedade que fala que dois elementos quaisquer de x eles são comparáveis. Se você tem satisfeito isso, então a gente fala que essa relação de ordem é uma relação de ordem total. Tudo bem? Muito bem. Bom, quando a gente for tratar de relações de ordem, a gente vai precisar dessas relações de ordem para provar alguns teoremas muito importantes, principalmente quando a gente for tratar da parte de análise funcional, tá certo? E tem um teorema em particular lá que a gente vai tratar, que é o chamado teorema de Rambanach, e esse teorema ele tem a demonstração dele utiliza um objeto que a gente chama de lema de Zorn, que dificilmente vocês viram na graduação, tá certo? Ele é sim usado, por exemplo, quando se estuda em álgebra linear, por exemplo, quando você vai provar que todo espaço vetorial ele tem uma base de Hamel, você usa o lema de Zorn, tá certo? Ocorre que quando a gente faz isso aí nos cursos de graduação, a gente está acostumado a provar isso só para espaços vetoriais de dimensão finita, então a gente não precisa lançar a mão do lema de Zorn para poder provar isso, tá? Mas quando você trata com objetos aí mais genéricos, você precisa dele. Então, em particular, é importante a gente lembrar do lema de Zorn. Vocês não precisam decorar isso agora, tá certo? Mas quando a gente chegar lá na frente e for estudar o teorema de Rambanach, é importante vocês lembrarem que a gente já viu o lema de Zorn, e aí vocês já sabem onde procurar o enunciado para entender direitinho a demonstração, tá? Então, o lema de Zorn, no enunciado dele, ele necessita de algumas definições, né? Então, imagina que você tem x, um conjunto, e você tem esse sinal aqui, que eu vou chamar aqui de menor, tá? Uma relação de ordem parcial em x, tá certo? Então a gente diz que x0, um elemento de x, ele é um elemento maximal de x com respeito a essa relação se todo elemento acho que aqui tem um erro, tá? Ó. Uma relação de ordem parcial, dizemos que aqui tá invertido. Você fala que x0 ele é um elemento maximal de x se x for menor, né? Digamos menor ou igual do que x0, para todo x pertencente a x, né? Ou seja, é o elemento maximal porque ele é o maior de todos, digamos assim, tá certo? Você fala que, dado um subconjunto A de x, a gente fala que um certo m, elemento de x, ele é uma cota superior para A, se o x for menor do que m para todo x pertencente a A, tá certo? Isso significa o m ser uma cota superior para o conjunto A, tá certo? E aí agora, finalmente, a gente pode enunciar o lema de Zorn, cujo enunciado é o seguinte, olha. Eu vou primeiro ler o enunciado, depois eu explico, tá? Então, seja x um conjunto parcialmente ordenado. Então, se todo subconjunto totalmente ordenado de x admitir uma cota superior, então existe em x um elemento maximal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos separar o que é hipótese e o que é tese, tá certo? Então é assim, olha, tudo isso daqui é hipótese, aqui no lema de Zorn. Tudo isso daqui que eu estou marcando é hipótese. E a tese é justamente o que sobrou. Então, isso daqui é hipótese e isso daqui é tese. O que fala essa hipótese do lema de Zorn? Ele fala assim, seja x um conjunto parcialmente ordenado. O que significa a gente supor que todo subconjunto totalmente ordenado em x admite uma cota superior? Veja bem, se você pegar um subconjunto qualquer de x, aquela relação de ordem em x, ela induz uma relação de ordem nesse subconjunto que você pegou, certo?
Dentro desse subconjunto, se você restringir aquela relação de ordem a esse subconjunto, você sabe que você vai ter satisfeito seguramente aquelas 3 propriedades de relação de ordem parcial: reflexiva, antissimétrica e transitiva, tá certo? Mas pode acontecer de, quando você pega um subconjunto específico do X, dentro desse subconjunto, pode acontecer de sempre que você pega 2 elementos distintos desse conjunto, esses elementos pode ser que eles sejam comparáveis entre si. Se isso acontecer, a gente fala que esse conjunto A ele é um conjunto totalmente ordenado, ele é um subconjunto de X totalmente ordenado, certo? Então, a hipótese é, se para todo subconjunto de X que você pegue, que for totalmente ordenado, se esse conjunto admitir uma cota superior, então vale a tese do teorema, vale a tese do lema de Zorn, ou seja, existe um elemento maximal em X, ou seja, existe um elemento em X que ele é o maior de todos, digamos assim, tudo bem? Então, a gente usa, o lema de Zorn ele é extremamente utilizado para certos teoremas, por exemplo, quando você vai provar, conforme eu falei para vocês, né, que todo espaço vetorial ele admite uma base de Hamel, quando você vai provar o teorema de Rambanach, tá certo? E em outros teoremas também, né? Se eu não me engano, o teorema de Tikhonov, em topologia, também você precisa do lema de Zorn, né? Então é um lema muito importante. Esse lema de Zorn é interessante porque a gente não faz a demonstração dele, porque ele é um lema que, na verdade, ele é equivalente a um objeto que a gente chama de axioma da escolha, que eu peço que vocês vejam nas preliminares do livro do Folland, tá certo? Lá tem o axioma da escolha, que basicamente é um axioma que fala que se você tem uma família qualquer de conjuntos não vazios, então você consegue formar um conjunto que tem exatamente um elemento de cada um, tá certo? Esse é o axioma da escolha. E como o próprio nome diz, é um axioma, então você admite que ele é verdadeiro sem se preocupar com demonstração, tá certo? E aí o lema de Zorn pode ser provado que ele é equivalente ao axioma da escolha. Então se você assumir o axioma da escolha, você prova o lema de Zorn, e se você assumir o lema de Zorn, você também prova o axioma da escolha. Tá legal? Então aqui a gente vai admiti-lo sem demonstração. Tudo bem? Muito bem. Bom, vamos tratar agora de um assunto ligeiramente diferente, tá? Vocês vão ver que quando a gente for trabalhar com teoria da medida, vai ser muito comum a gente trabalhar com famílias de conjuntos que estão indexados num conjunto aí qualquer, que você não tem muito controle em cima desse conjunto, tá certo? E a gente já viu o que é isso aí no comecinho dessa aula de hoje, né? Ocorre que quando você está trabalhando com famílias de conjuntos, é sempre importante você ter uma maneira de definir o que vem a ser o produto cartesiano desses conjuntos, tá certo? Vocês já fizeram isso aí em todas as disciplinas de graduação específicas de matemática, quando vocês estavam trabalhando com famílias finitas de conjunto. Então você tem lá x e y conjunto. A gente define o x cartesiano y como sendo a família dos pares ordenados, né? Onde o x minúsculo está em x e o y minúsculo está em y, não é isso? Generalizando, né? Quando você tem uma família finita de conjuntos, a gente define aquilo que vem a ser o produto cartesiano como sendo a família das n-uplas de elementos, né? Onde cada elemento está no respectivo conjunto, tá certo? A gente chega até a fazer isso, por exemplo, quando você tem assim, olha, uma família infinita, porém enumerável de conjuntos. Se você estudou um curso de espaços métricos aí um pouco mais aprofundado, você chegou a ver o que vem a ser o produto cartesiano desses caras, né? Então, o produto cartesiano x1, cartesiano x2, etc. Você define como sendo a família das sequências, né? x1 minúsculo, x2 minúsculo, e assim por diante, aonde xi pertence ao xi maiúsculo. Ou seja, o cara que está na iésima posição dessa sequência pertence ao cara que está na iésima posição dessa lista aqui que você ofereceu, tá certo? As formas de definir produtos cartesianos que vocês viram na graduação é certamente uma dessas duas aí, tá? Ocorre que, conforme eu falei para vocês, nesse curso a gente precisa ter uma maneira de, dada uma família de conjuntos, que pode estar indexada no conjunto que vocês imaginarem, é importante a gente definir o que vem a ser o produto cartesiano desses conjuntos, tá certo? E o problema de você seguir essa metodologia para tentar definir o que vem a ser o produto cartesiano de uma família de conjuntos é que você corre o risco de, se você estiver trabalhando com um conjunto de índices que é um conjunto não enumerável, então você não consegue digamos assim, definir o que vem a ser um elemento genérico do produto cartesiano,
usando essa notação de sequência, porque quando você olha para uma sequência, isso necessariamente é uma lista que tem tantos elementos quanto são os elementos do conjunto dos números naturais. E vocês sabem, aí eu falo de novo, se você não estudou muito bem essa parte de enumerabilidade, olha no primeiro capítulo do livro do Elon, de análise na reta, dá uma olhada lá, vocês vão ver que se você tem que A, o conjunto de índices dessa família de conjuntos, se ele for um conjunto não enumerável, então você nunca vai conseguir uma bijeção entre A e o conjunto dos números naturais. O que isso significa? Isso significa que você jamais vai conseguir construir uma lista, tá certo? Que tenha todos os elementos de A. Você jamais vai conseguir fazer isso. Porque justamente você falar que o A é não enumerável significa você não conseguir fazer isso, tá certo? Então, já fica aqui uma primeira necessidade que a gente está enxergando. A gente precisa generalizar um objeto que vocês já conheciam para que agora ele englobe algo com o qual a gente vai precisar trabalhar e que vocês não haviam trabalhado antes. Ou seja, a gente vai precisar generalizar a definição de produto cartesiano. Essa definição que vocês viram na graduação não serve para a gente aqui, tá certo? E aí fica aquela coisa, né? Como que a gente generaliza? Fica olhando, olha, essa generalização aqui, essa definição de produto cartesiano, tenho plena ciência que é algo que traz dificuldade para os alunos, então se você tiver dificuldade com isso aqui, fica tranquilo que você está dentro aí do conjunto de 99% dos conjuntos, do conjunto dos alunos para o qual eu já dei essa disciplina, tá certo? Em geral, todo mundo tem um pouco de dificuldade com isso aqui, porque é uma definição extremamente genérica. Mas depois, com os exemplos, eu acho que vocês vão conseguir enxergar que isso aqui nada mais é do que uma generalização absolutamente natural daquilo que vocês viram na graduação, tá? Então, imagina que você tem x-alfa para alfa pertencente a A maiúsculo, uma família de conjuntos não vazios. Como que a gente define o produto cartesiano de x-alfa para alfa pertencente a A? Primeiro que a notação que a gente usa é essa, um π maiúsculo de x-alfa. Então isso aqui é como se fosse o produto cartesiano de x-alfa para alfa pertencente a A. O que é isso? É a família das funções definidas no conjunto de índices, que é o conjunto em A, chegando na união dos x-alfas, tá certo? Mas não é qualquer função que está desse conjunto, nesse conjunto que pertence ao produto cartesiano. Você tem que ter uma coisa. Tem que valer que para todo alfa pertencente a A, ou seja, para todo índice que você pegue, quando você olha para a imagem desse índice pela função f, ele tem que pertencer exatamente ao conjunto x-alfa. Tá certo? Então perceba que aqui a união de x-alfa para todo alfa pertencente a A, então a priori, quando você pega para a imagem de um certo alfa aqui em A pela função f, esse elemento poderia pertencer a qualquer um, poderia pertencer ao x-alfa, poderia pertencer ao x-beta, ao x-gama, tá certo? A qualquer um desses elementos aqui. Ocorre que, para ele estar nesse produto cartesiano, ele tem que pertencer necessariamente àquele conjunto que está indexado naquele alfa que você escolheu, tá certo? Isso tem que acontecer para todo alfa pertencente a A, beleza? Tá complicado isso aqui, né? Imagino que sim. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos olhar para uns exemplos para vocês conseguirem entender um pouco melhor isso daqui. O que a gente propõe aqui com esses exemplos? Que vocês consigam enxergar aquele produto cartesiano que vocês já conheciam à luz dessa definição. Vocês vão ver que é a mesma coisa, ou seja, quando A, por exemplo, é o conjunto de índices formado pelos números 1, 2, 3 até n, ou seja, quando você tiver nessa coleção de conjuntos uma quantidade finita de conjuntos, esse produto cartesiano é exatamente aquele lá que vocês já conheciam. A diferença é que você olha os elementos com uma roupa diferente, mas o elemento, a natureza do objeto é o mesmo. Ele só muda a roupa que ele está vestindo, digamos assim, tá certo? O objeto é o mesmo, você só vai enxergá-lo de um ponto de vista diferente, é só isso. Então fica vendo, olha, imagina que você tem o conjunto dos índices, 1, 2, 3 até n, tá certo? Bom, então, se você pega f, um elemento desse produto cartesiano do jeito que a gente definiu aqui, ou seja, o produto cartesiano dos xk para k indo de 1 até n, tá certo? O que é esse f? Ele é uma função que sai desse conjunto de índices aqui, ou seja, essa função é aplicada em números naturais entre 1 e n, e ela associa a cada um desses números um elemento que é
que pertence a algum desses xk, porque eu sei que o f de j ele pertence à união dos xk para cá indo de 1 até n. Então, o f de 1 ele pertence a um desses conjuntos aqui, x1, x2, x3 até xn. O f do 2 ele também vai pertencer ao x1, x2, x3 até o xn, tá certo? E assim por diante. Só que tem uma coisa, como esse f está no produto cartesiano, então eu tenho certeza absoluta que a imagem do 1 pela f, que é o f de 1, ele pertence ao conjunto x1. Eu tenho certeza absoluta que a imagem do 2 pela função f, que é o elemento f de 2, ele pertence ao conjunto x2 e assim por diante, tá certo? Então, quando a gente olha para essa função aqui, veja, toda função ela é caracterizada por o que ela faz com os elementos que estão no domínio. Então, se você conhece a imagem de cada um dos elementos do domínio de uma função, você sabe exatamente quem que é a função, tá certo? Porque você conhece a regra que associa, você sabe a quem que está associado cada elemento do domínio, lá no contradomínio. Então, quando você olha para uma f que pertence ao produto cartesiano tal como a gente definiu, se a gente enxergar essa função dessa forma aqui, ou seja, o que eu fiz? Eu criei uma lista que associa o número 1 a esse cara aqui, ele associa o número 2 a esse cara aqui e associa o número n a esse cara aqui. Ou seja, eu criei uma lista com n elementos, onde na primeira posição eu coloco quem que o f associa ao número 1, na segunda quem que o f associa ao número 2 e assim por diante. Tá certo? Se eu olhar para essa lista aqui, essa lista e essa função, elas são o mesmo objeto, porque dado essa lista eu sei que ela se trata dessa função, porque eu sei que ela associa o número 1 a esse elemento, o número 2 a esse elemento e assim por diante. E dado uma função, eu consigo criar uma lista segundo essa regra, tá certo? Então, através dessa associação que a gente acabou de fazer entre uma função e a lista a qual ela dá origem, ou eu também poderia ver isso de maneira inversa, né? Dado uma lista, eu estou olhando para a função ao que deu origem a ela, a gente pode enxergar, então, dada essa associação aqui, dada essa correspondência biunívoca entre esses elementos, esse produto cartesiano que a gente já conhecia, exatamente como sendo esse produto cartesiano aqui, que a gente acabou de definir. Porque essa f que a gente definiu, ela nada mais é do que uma função desse conjunto chegando na união dos xk, que tem a particularidade que a imagem do número 1 pela função f é um elemento de x1, a imagem do número 2 pela função f é um elemento de x2 e assim por diante. Então, dado que essa função f tem essa característica, esse elemento aqui que eu acabei de construir, ele nada mais é do que um elemento de x1, cartesiano x2 e assim por diante. Tá certo? Cartesiano xn. Então, é só uma forma diferente de você ver o mesmo objeto. Tá legal, pessoal? Muito bem, pessoal. Vamos agora aqui para outro exemplo, tá? Esse exemplo aqui é um pouquinho mais complicado que o primeiro. Imagina agora que o conjunto de índices com o qual a gente está trabalhando, ao invés de ser esse conjunto finito aqui de 1, 2, 3 até n, imagina que seja o conjunto dos números naturais, tá certo? Então, a gente pode, dado uma função f que pertence ao produto cartesiano de xk para k natural, tá certo? Que nada mais é um elemento genérico desse conjunto aqui. Então, o que eu sei dessa f? Eu sei que ela é uma função de n chegando na união dos xk para k natural, e não é qualquer função, ela tem a particularidade de que f de j, para j um número natural qualquer, ele pertence exatamente para o x maiúsculo subíndice j, tá certo? Então, dado isso, se eu associar a essa função aqui essa sequência, então isso daqui é uma forma da gente enxergar o produto cartesiano que a gente acabou de definir, que é o produto dos xk para k natural, é uma forma da gente associar esse cara àquele produto cartesiano que vocês eventualmente tenham visto na graduação. x1, cartesiano x2, cartesiano xn, e assim por diante. Isso aqui continua até o infinito, porque você tem infinitos números aí para você fazer isso. Tá certo? Então, esse daqui, conforme a gente, pela construção dele, pela propriedade que tem essa f, esse aqui é um elemento de x1, cartesiano x2, cartesiano xn, e assim por diante. Então, dado essa associação entre f e esse elemento e esse objeto, a gente pode enxergar esse produto cartesiano aqui como sendo exatamente esse objeto aqui. É a mesma coisa. Você está olhando para o mesmo objeto, só que de um ponto de vista diferente.
Tá legal, pessoal? Muito bem. Então vamos prosseguir. Bom, vou fazer aqui uma observação, tá? Essa observação é o seguinte, é só para estabelecer a notação. Quando você tem que x-alfa ele é igual a y, ou seja, quando o x-alfa é o mesmo conjunto para todo alfa, quando você olha para o produto cartesiano desse mesmo conjunto por ele mesmo, quantas vezes, tanto quanto são os elementos de alfa, então você denota esse produto cartesiano por y elevado a alfa, certo? Então é por isso que a gente pode, por exemplo, denotar o conjunto das sequências de números reais como sendo R elevado a N. Porque quando você olha para o conjunto das sequências de números reais, isso daqui é o quê, né? Porque esse N aqui é o N dos naturais, tá? Quem que é esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o conjunto das sequências x1, x2, onde xi pertence aos reais para todo i pertencente aos naturais, tá certo? Então você está fazendo a grosso modo o quê? Grosso modo você está fazendo o quê? O produto cartesiano de R por ele mesmo, infinitas vezes, um infinito enumerável. Tá legal, pessoal? Muito bem, então a gente vai trabalhar muito com produtos cartesianos dessa forma. É muito importante que vocês compreendam bem essa definição, porque senão vocês não vão conseguir entender um monte de coisa sobre a qual a gente vai falar depois. Tá legal? Vamos agora continuando nesse capítulo de preliminares, vamos falar um pouco do conjunto dos números reais estendidos, tá certo? Bom, o que acontece? Quando a gente trabalha com teoria da medida, é muito comum você calcular a medida de um conjunto e essa medida ser um número infinito. Então, conforme a gente vai ver, as medidas, né, que são objetos centrais aí na primeira parte do curso, elas vão ser nada mais do que funções que estão definidas numa família de conjuntos que tem uma certa estrutura, que a gente vai ver depois. E o contradomínio dessas funções, que são as medidas, é o conjunto dos números reais, onde você precisa adicionar dois pontos, que é o conjunto menos infinito e o mais infinito, porque vai ser muito comum a gente trabalhar com conjuntos cuja medida dele seja infinito, podendo ser mais infinito ou até mesmo menos infinito, certo? Então é importante a gente trabalhar, a gente estabelecer, conhecer um pouco melhor o conjunto dos números reais estendidos, tá? Não vou me alongar muito aqui, eu vou apenas mostrar aquelas propriedades que a gente vai precisar, tá certo? Quem que é o conjunto dos números reais estendidos? É o conjunto R unido com dois elementos, que a gente denota por menos infinito e mais infinito, onde esses dois elementos eles são caracterizados por ter a seguinte propriedade. Esse elemento ele é menor do que x para todo x real, e esse elemento, que é o mais infinito, ele é maior do que x para todo x real, certo? Então essa é a caracterização desses dois elementos aqui que a gente acabou de introduzir. Uma coisa abstrata, tá? Isso aqui vive lá no mundo das ideias, né? Tá certo? Então, observa que, qual que é a vantagem, né, da gente trabalhar com o R estendido ao invés de trabalhar com R? É porque tem um monte de coisa que a gente tenta fazer nos cursos de análise na reta que a gente tem que ficar tendo cuidado e aqui a gente não quer ter esse cuidado. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com subconjuntos da reta, quando você pega um subconjunto não vazio da reta, pega A um subconjunto não vazio da reta, tá? Seja A um subconjunto de R, A não vazio. Para você poder falar, para você poder caracterizar e definir, na verdade, né, o supremo de A, você precisa necessariamente que esse conjunto A ele seja limitado superiormente. Para você poder falar do ínfimo de A, você precisa necessariamente que esse conjunto A ele seja limitado inferiormente. E a gente não quer ter que ter essa preocupação, tá? Então, quando você trabalha com R estendido, uma das vantagens é que quando você pega A, um subconjunto qualquer de R estendido, não vazio, sempre existe o supremo e o ínfimo desse conjunto. Na pior das hipóteses, esse supremo vai ser mais ou então menos infinito, e o ínfimo de A vai ser mais ou menos infinito, certo? Na pior das hipóteses. Caso contrário, vai ser um número real, que aí a definição ela bate com aquela que vocês já conheciam, tá certo? Outra coisa, lembra que um resultado muito importante de análise na reta que vocês estudaram foi o quê? Toda sequência monótona ilimitada, toda sequência monótona ilimitada é convergente. Se você tirar essa hipótese de monotonia, não é verdade que toda sequência monótona na reta é convergente. Uma sequência pode estourar para mais infinito, ou então para menos infinito, certo? Pois bem, quando você está em R estendido,
toda e qualquer sequência monótona, ela é convergente. Na pior das hipóteses, ela vai convergir para mais ou então para menos infinito, mas ela converge para um elemento que está no conjunto. Então aqui, quando a gente escrever que o limite de uma sequência xn para n para infinito, quando o xn é uma sequência em R estendido, quando isso daqui é igual a mais ou então a menos infinito, a gente fala que essa sequência ela é convergente. Por quê? Porque ela converge para um elemento do conjunto onde ela mora, tá certo? Então isso é uma vantagem de você trabalhar com R estendido, beleza? Muito bem. Então, vamos olhar agora aqui, pessoal, para uma definição que ela sempre traz também dificuldade para os alunos. Então, prestem bem atenção. Vocês precisam fazer com que esse conceito fiquem maduros na cabeça de vocês para vocês conseguir acompanhar uma boa parte aí do conteúdo, tá? Então vamos olhar para o conceito de lim-inf e lim-sup. Isso daí está dado lá nos exemplos, né, do livro do Elon de análise na reta fininha, nos exercícios, perdão. E eu não sei, mas eu acredito que está dado naquele livro grosso lá do Elon, né, um curso de análise volume 1. Então é algo que, se você fez um curso de análise aí bem feitinho, se você foi um pouco além daquilo que o professor passou para vocês, talvez vocês já tenham visto isso aqui, tá? Então vamos lá, é assim. Pega uma sequência xn pertencente ao conjunto dos números reais estendidos, beleza? A gente define o lim-sup de xn e também o lim-inf de xn da seguinte forma. O que é o lim-sup de xn? Ele é o seguinte, olha, ele é o ínfimo para k maior ou igual do que 1, do supremo para n maior ou igual do que k de xn, certo? Vamos entender um pouco melhor essa definição. Como é que é dada essa definição? Essa definição é assim, ó. Vamos desenhar aqui a reta real, tá certo? E imagina que você tem os números, imagina que você tem aqui disposto os elementos você tem aqui o número 1, opa, deixa eu tirar essa ferramenta. Número 2, número 3, 4, 5 e assim por diante. N mais 1. Veja, como que é construído o xn, o lim-inf de xn, perdão, o lim-sup de xn, perdão. Como é que é? É assim, ó. Primeiramente você fixa o k igual a 1. Aí o que você faz? Você olha daqui para frente como é que é a sequência. E aí você pega o maior elemento dentre os xn para n para frente desses caras aqui. Guarda essa informação. Pega o maior deles, que é o supremo deles, e guarda. Depois você pega o k igual a 2. E aí você ignora o x1 e olha apenas para os xn para n maior ou igual do que 2. E aí você olha para quem que é o supremo dos elementos dessa sequência e guarda essa informação. Depois você olha para o k igual a 3. E aí você olha apenas para a sequência a partir do terceiro elemento. Esquece o x1 e x2 e olha apenas a partir do x3. Olha para o supremo desses caras e guarda essa informação. Vai fazendo isso para todos os k's naturais, certo? Então, para cada k, você tem um número correspondente, que é o supremo de xn para n a partir daquele k. Tá certo? E aí, quando você olha para essa família de números reais que você acabou de construir, para essa lista de números reais, para essa sequência de números reais, você pega o ínfimo deles. Pronto. Quando você pegou o ínfimo deles, você está olhando justamente para o lim-sup de xn. Na hora dos exemplos, a gente vai ver como é que fica isso daqui. Tá certo? Depois, quando você define o lim-inf, é o contrário. Então, você vai olhar para o supremo para k maior ou igual do que 1, do ínfimo para n maior ou igual do que k do xn. Então, o que é isso? Você faz assim. Pega uma sequência xn, tá certo? Fixa o k igual a 1, olha para todo mundo a partir do número 1, x1, x2, x3, e olha para o ínfimo desses caras, ou seja, pega o menor desses caras. Não é pegar o menor, é pegar o ínfimo desse conjunto, porque o ínfimo pode muito bem não ser atingido, tá certo? Depois você pega o k igual a 2, esquece o x1, olha para o k igual a 2, e aí você analisa, dentre os caras a partir do 2, quem que é o ínfimo dos xn para n maior ou igual do que 2, certo? Vai fazendo isso para o k igual a 3, k igual a 4, k igual a 1 bilhão, faz para todos os k's naturais. Quando você fizer isso uma quantidade para todos os k's naturais, você vai ter uma lista de números, você vai ter uma sequência de números reais que são os números cujas entradas dessa sequência são dadas por essa expressão, e aí depois você pega o supremo desses caras aí. Tá? Quando você fizer isso, você está olhando para o lim-inf de xn. Uma coisa que eu acho que está muito clara aqui é o seguinte, quer dizer, talvez não tenha ficado tão claro, mas é o seguinte.
E isso vai entrar, na verdade, eu vou falar disso quando eu for falar dessa observação aqui, tá? Então, pessoal, essa definição talvez tenha ficado um pouco complicada, né? Então vamos tentar facilitar ela um pouco. Olha, equivalentemente, a gente poderia olhar para essa definição de lim_inf e de lim_sup da seguinte forma. O lim_sup de xn, ele é o quê? Ele é o limite, quando n vai para infinito, da seguinte sequência. Supremo de xk para k maior ou igual do que n. Então, você faz assim, fixa um n. Aqui é um pouco confuso, porque você percebe que aqui troquei as variáveis, né? O cara que fazia o papel de k aqui em cima, agora está fazendo, quem faz o papel dele é o n. O cara que fazia o papel de n aqui, quem está fazendo o papel é k, tá certo? Mas é para ficar condizente com a variável que está aqui e a variável que está aqui, tá? Então, o lim_sup de xn quando n vai para infinito é o seguinte, olha, para cada n natural, você olha para essa sequência aqui dos supremos de xk para k maior ou igual do que n. Essa sequência, pessoal, ela vai ser uma sequência, observa só, quando você olha para o supremo de dois conjuntos, se A está contido em B, e ambos são subconjuntos da reta, então o supremo de A, ele é necessariamente menor ou igual do que o supremo de B. Porque o supremo de um conjunto maior tende a ficar maior, tá certo? Então, quando você vai fazendo o n crescer, o conjunto dos números para os quais você está calculando o supremo vai ficando cada vez menor. Porque no primeiro passo você calcula o supremo a partir do número 1. Depois você calcula o supremo a partir do número 2, o conjunto está ficando maior. Depois você vai calcular o supremo a partir do número 3. Então, conforme o conjunto vai ficando menor, os supremos vão ficando também menor, tá certo? Então, essa sequência aqui, olha, essa sequência aqui, olha, supremo de xk para k maior ou igual do que n. Essa sequência, quando indexada em n natural, é uma sequência não decrescente. Desculpa, é uma sequência não crescente. Ela ou decresce ou fica parada. Então essa sequência, naturalmente, ela já é monótona. Como ela já é monótona, e eu estou em R estendido, eu sei que essa sequência é convergente, porque é uma sequência monótona não crescente, então ela é convergente. É por isso que eu tenho certeza absoluta que esse limite aqui, ele existe. Então isso já fala pra gente uma coisa, que sempre existe o lim_sup de uma sequência em R estendido. Por quê? Porque o lim_sup de uma sequência, ele é o limite de uma outra sequência que, por sua vez, ela é monótona. Em R estendido, toda sequência monótona é convergente, tá certo? Então esse limite aqui está bem definido. E usando a definição que está aqui em cima, você consegue perceber que realmente vale essa igualdade. Por quê? Porque aqui, pessoal, o limite dessa sequência, como essa sequência é uma sequência não crescente, o limite dela é justamente o ínfimo dos seus elementos. Lembra na reta, nos cursos de análise na reta que vocês fizeram? Quando você tinha uma sequência, por exemplo, crescente, e se ela for limitada, o limite dela é quem? É o supremo do conjunto dos elementos. Olha na demonstração. Pois bem, aqui eu sei que, por conta dessa sequência ser monótona não crescente, o limite dela é justamente o ínfimo desses caras. É por isso que e o ínfimo desses caras é justamente o que está escrito aqui. Então é por isso que esse cara aqui, ele é justamente igual a esse cara aqui. Tá certo? É por isso que vale essa igualdade. E a mesma coisa vale para o lim_inf, certo? Tem uma coisa que vocês precisam ficar atentos, tá? Quando vocês forem escrever no LaTeX lim_inf e lim_sup, é barra lim_inf e barra lim_sup. Não vai me escrever barra lim, barra inf, ou barra lim e barra sup, porque vocês vão dar origem a um outro comando, tá? Que não é a mesma coisa. Quando é o lim_inf e o lim_sup, o n indo para infinito fica embaixo dessa palavra inteira, não é só embaixo do limite não, tá? Fiquem atentos a isso. Só uma observação. Muito bem, então a gente já viu lim_inf e lim_sup, e agora, pessoal, para vocês entenderem um pouco melhor, é o seguinte, olha. Imagina que você tem essa sequência aqui, deixa eu desenhar ela aqui em cima, né? Imagina que você tem a sequência assim, menos 1 elevado a n, para n natural. Quando você tem para essa sequência, menos 1 elevado a n, essa sequência é assim, né? Como é que é essa sequência? Ela é assim. Então, aqui em 1, menos 1 elevado a n, né? Então vai ficar menos 1 elevado a 1, vai ficar menos 1,
Menos 1 elevado a 2 vai ser igual a 1. Menos 1 elevado a 3, menos 1. Menos 1 elevado a 4, 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1. E assim por diante. Certo? Em todos os números naturais. Ok? Então, quem que vai ser o lim-inf dessa sequência? Ora, quando você olhar a partir do 1, e você olhar para o inf, e você olhar para o... eu estou olhando para o lim-inf, tá? E você olhar para o ínfimo dos xn para n maior ou igual do que 1, vai ser o quê? Vai ser menos 1. Quando você olhar a partir do 2, quem que vai ser o ínfimo? Menos 1 de novo. Quando você olhar a partir do 3, quem que vai ser o ínfimo? Menos 1 de novo. Então, nesse exemplo particular, para todo k maior ou igual do que 1, esse número vai ser sempre igual a menos 1. Então, quando você tomar o supremo dessa família, você está tomando o supremo de uma família de números que tem apenas um elemento, que é o elemento menos 1. Então, quem que vai ser o lim-inf? Menos 1, óbvio. Certo? Quando você for fazer o lim-sup, vai ficar a mesma coisa, o análogo, e aí vai ficar 1. Tá certo? Porque você vai tomar o ínfimo da família dos números que só tem um elemento, que é o número 1. Beleza? E uma outra coisa muito importante é o seguinte. Vocês podem pensar, é possível vocês provarem o seguinte fato. O lim-inf de uma sequência, ele é o menor limite de alguma subsequência daquela sequência. Então pega xn, uma sequência em R estendido. Quem que é o lim-inf de xn? É assim, pega todas as subsequências convergentes de xn, certo? Cada uma delas converge para um número diferente, beleza? Pega o menor desses caras, pega o ínfimo dessa família de limites de subsequências. Pois bem, esse ínfimo ele é justamente igual ao lim-inf. Então é por isso que a gente fala que o lim-inf ele é o menor limite de alguma subsequência de uma sequência, certo? De uma dada sequência. E o lim-sup ele é o maior limite de alguma subsequência de uma dada sequência, tá certo? E uma coisa muito importante é que é o seguinte, é possível a gente provar que se o tem uma desigualdade aqui que, se o lim-inf de uma sequência for igual ao lim-sup dessa mesma sequência, então essa sequência ela é convergente e o limite dela é justamente igual a esse valor em comum. O limite é assim. Quando você olha para todos os limites de subsequências de uma sequência, eles sempre estão entre o lim-inf e o lim-sup. Então, se o lim-inf e o lim-sup forem iguais, então isso significa que toda subsequência de xn que converge para esse mesmo valor. E a gente já viu em análise na reta que isso é equivalente à sequência ser convergente. Tá certo? Então, por isso que vale que quando o lim-inf ele é igual ao lim-sup de uma sequência, então essa sequência é convergente e o limite é esse valor comum. Tá? Quando vocês vão provar isso daqui, pessoal, tem uma desigualdade que é trivial, que é essa daqui. Olha, pela definição, o lim-inf ele é sempre menor ou igual do que o lim-sup. Certo? O que pode ser que não aconteça é a desigualdade contrária. Essa desigualdade aqui, quando ela acontece, é porque você tem a igualdade. Tá certo? Fiquem atentos a isso. Muito bem, pessoal. Vamos voltar então agora aqui. Vamos agora partir para essa parte final aqui do nosso capítulo de preliminares, tá legal? E aí nesse capítulo preliminares, na parte final do nosso capítulo de preliminares, a gente vai só generalizar o conceito de somatório, tá certo? Que vocês já viram aí em vários outros cursos, né? Na verdade, não é generalizar o conceito de somatório, é estabelecer bem o que significa o somatório de uma quantidade possivelmente não enumerável de números reais não negativos, tá certo? Então imagina que você tem uma função, na verdade, de números reais estendidos não negativos, ok? Então imagina que você tem x um conjunto e você tem f uma função de x chegando em zero mais infinito, ok? Então definimos, mesmo que x seja não enumerável, a gente define o somatório de f de x para x pertencente a x maiúsculo como sendo o quê? Como sendo o supremo do conjunto das somas de f de x para x pertencente a f maiúsculo quando f maiúsculo varre todos os subconjuntos finitos de x. O que eu estou querendo dizer? É o seguinte, a gente define a soma de f de x para x pertencente a x maiúsculo, mesmo quando x é não enumerável, como sendo o supremo das somas de quantidades finitas de elementos de x maiúsculo, ok? Ou seja, quando você pega qualquer f subconjunto de x que seja finito, e quando você olha para a soma de f de x minúsculo para x minúsculo pertencente a f maiúsculo, o supremo desse conjunto vai ser justamente aquilo que a gente chama de soma de f de x, ok?
E aí, pessoal, uma proposição que é bastante interessante envolvendo esse conceito é a seguinte, é que a gente pode mostrar o seguinte resultado, que se você tem uma função, né, que é não negativa, pode perceber isso pelo contradomínio dela, né? Se você chamar de A o conjunto dos x para os quais a f de x é positiva, então se A for não enumerável, então a soma certamente é igual a mais infinito, ou seja, essa soma explode sempre que você tiver uma quantidade não enumerável de parcelas positivas, tá certo? E também isso é interessante devido à forma contrarrecíproca dessa proposição que fala o seguinte, que se por um acaso, quando você estiver fazendo uma soma, né, de f de x para x pertencente a x maiúsculo, se esse daqui for um número real finito, então isso necessariamente implica que esse conjunto A, que é o conjunto dos x para os quais o f é positivo, na verdade isso implica que esse conjunto A aqui, ele vai ter que ser enumerável, tá certo? Porque se ele fosse não enumerável, então a soma daria infinito, coisa que não está dando, né? Porque a gente está olhando para a forma contrarrecíproca dessa proposição. Tá legal? Então essa proposição é bastante utilizada dessas duas formas. Se você está somando uma quantidade, a única chance que você tem de uma soma ela dar finita é se você estiver somando, no máximo, uma quantidade enumerável de números reais estendidos positivos. Ok?